Maranata, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranata, 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 vem Senhor. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Leiamos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amigos queridos, irmãos em Cristo, é um prazer para mim, mais uma vez, poder anunciar a palavra do bom mestre. O que eu li aqui foi escrito pelo apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo. E este texto mostra que o apóstolo tinha uma certeza. E esta certeza que ele tinha deve ser também a nossa. Note, o versículo 18 começa com o apóstolo Pedro dizendo: sabendo que. Note que ele não usa uma palavra de dúvida. Ele apresenta-se como alguém que tem certeza do que vai dizer. E ele diz: sabendo que, ou seja, estou certo de que, tenho certeza de que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Note que ele fala de um resgate. Ele diz que esse resgate que foi feito conosco não foi feito por meio de dinheiro, por coisas desta vida, por mais preciosas que elas sejam. Ele cita o ouro e a prata, as coisas mais preciosas desta terra, no tempo de Pedro e até hoje. Ele está dizendo que a nossa salvação, o nosso resgate, não podia ser efetuado por meio do ouro e por meio da prata. Com isso, Pedro já está me dizendo que, como servo de Deus, eu preciso olhar menos para as coisas materiais. Ele não está dizendo que essas coisas não sejam necessárias, mas que o ouro e a prata não devem ser o objetivo principal da fé, ou até mesmo da religião. O homem tem que andar olhando para além do material. Não foi por meio de coisas corruptíveis que fomos resgatados, mas resgatados de quê? Ou de onde? Ele completa dizendo: não foi por meio de coisas corruptíveis que fomos resgatados, é isso que ele quer dizer, do nosso fútil procedimento, ou vosso fútil procedimento,
O que é um fútil procedimento? É um procedimento errado e pecaminoso. Quando vivíamos no pecado, quando andávamos segundo a carne, fazendo a vontade de Satanás, nada podia nos arrancar daquele fútil procedimento. E ele completa, dizendo que aquele fútil procedimento era uma herança dos nossos pais, dos nossos antecedentes históricos, aqueles que viveram antes de nós, nos deixaram muitas vezes uma herança espiritual maligna. Quantos de nós não acreditávamos em coisas horríveis e antibíblicas, porque os nossos antepassados deixaram como que uma lei para todos nós? Quantos de nós não acreditávamos que São Jorge estava na lua? Quantos de nós não acreditávamos que Santa Luzia guardava os nossos olhos? Quantos de nós não acreditávamos que São Pedro era o chaveiro do céu? Quantos de nós não acreditávamos que São José era o protetor das viúvas e quem mandava chuva? Quantos de nós não acreditávamos que Santo Antônio era o santo casamenteiro e assim por diante? Mas o sangue de Cristo nos resgatou. Note, verso 19, que o precioso sangue de Cristo nos resgatou deste tipo de vida, desse fútil procedimento. Isso falamos apenas até aqui do procedimento espiritual e religioso, sem falar que muitos dos que me ouvem agora eram adúlteros, eram ladrões, assassinos, jogadores, zombadores, que na vida material vivia para fazer bagaceira mesmo. Não podíamos ser resgatados destas vidas, ou desta vida, ou dessas maneiras de viver por ouro ou prata. Foi preciso um sangue, o sangue de Cristo, que aqui é chamado de precioso sangue. Eu gostaria de, nesta ocasião, deixar bem claro que o sangue de Cristo não é um sangue comum. Aqui chama ou diz que o sangue de Cristo é um sangue precioso. Por que esse sangue é precioso? Eu gostaria de mostrar várias coisas, vários motivos pelos quais podemos detectar e provar que o sangue de Cristo é precioso. Ele nos resgatou porque é um sangue precioso, não é um sangue comum. Gostaria que você prestasse atenção ao que temos para dizer, como prova de que o sangue de Cristo é realmente precioso, como disse o apóstolo Pedro. Por que o sangue de Cristo é precioso? Número 1, o sangue de Cristo é precioso porque foi o valor do preço pago pelos nossos pecados. Isso mesmo, o sangue de Cristo foi o pagamento que precisávamos para que nos livrássemos dos pecados. Está escrito em Atos capítulo 20, versículo 28, foi dito assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, ou que ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue de Cristo é precioso sim, porque somente o sangue de Cristo era capaz, ou foi capaz de nos resgatar. Note aqui que Paulo está falando com os presbíteros ou bispos da igreja, e ele deixa claro que os bispos deveriam pastorear a igreja de Deus. A igreja de Deus não era uma igreja comum, era uma igreja comprada, era uma igreja resgatada através do sangue de Deus, do sangue de Cristo. E gostaria de abrir aqui um parênteses para dizer que Paulo não negou a divindade de Cristo. Aqui o sangue de Cristo é chamado também de sangue de Deus. Então, quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, era o sangue de Deus que estava caindo ali pelo chão. O sangue de Cristo é precioso, porque foi através desse sangue que a nossa conta foi paga, que a nossa miséria foi paga, que os nossos pecados foram pagos e fomos resgatados. Mas precisamos dizer uma segunda coisa: o sangue de Cristo é precioso porque ele representa a nova aliança
entre Deus e o homem. Sim, a palavra de Deus diz claramente, entre tantas coisas, que a forma como vivíamos era uma forma de uma antiga aliança. Se olharmos para as alianças do Antigo Testamento, nós poderíamos lembrar agora da aliança abraâmica e até antes a aliança noética. Se pudermos olhar mais para frente, poderíamos pensar na aliança mosaica, a aliança davídica. Todas as alianças do Antigo Testamento representam uma só, a velha aliança. E se olharmos para o outro lado, a vida como nós vivíamos era uma aliança com Satanás, porque quando nós praticávamos o que Satanás pedia, nós estávamos assim firmando cada dia pactos e alianças com Satanás e com os demônios. Mas através do sangue de Cristo, conforme o próprio Mateus escreveu, as palavras de Cristo não negam. Lá está escrito no capítulo 26, verso 28, está escrito que Jesus disse assim quando entregava o cálice na Santa Ceia ou na instituição da mesma. Lá está escrito: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Sim, Jesus Cristo deixou claro que o sangue dele é precioso, porque é capaz de fazer uma nova aliança conosco. Na hora que a gente aceita Jesus como Salvador, esse sangue que traz uma nova aliança entre Deus e o homem entra em ação em nossas vidas. Não podemos pensar que o batismo é capaz disso, ou outra coisa qualquer, por mais preciosa e espiritual que seja. O batismo, a resposta é não, não pode. O dízimo, a resposta é não, não pode. Nada, nenhuma prática religiosa ou espiritual, por mais importante que seja, é capaz jamais de firmar uma nova aliança. Agora, como disse o próprio Jesus olhando para o cálice da ceia: isto é o meu sangue, eu represento o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então agora, através do sangue de Cristo, que é precioso, eu e você temos, para a glória do Senhor, um novo pacto, um novo concerto com Cristo. Ou seja, eu não estou mais amarrado no diabo, não estou mais amarrado no ser humano, não estou amarrado mais em Satanás e dos seus demônios, nem estou mais amarrado, de certa forma, à lei do Antigo Testamento estabelecida por Moisés. Eu estou amarrado em Cristo. Talvez o amigo que está me ouvindo possa dizer assim: então, se você não está mais amarrado à lei de Moisés, então na sua Bíblia não tem o Antigo Testamento. E eu digo para você que tem sim. O Antigo Testamento é valioso, mas a norma para a igreja, a norma doutrinária para o povo de Deus hoje, não é o Antigo Testamento, é o Novo. O Antigo Testamento só serve de norma doutrinária para a igreja se estiver em harmonia com o Novo. Quem rege é o Novo Testamento. O Novo Testamento, isto é, de São Mateus até o Apocalipse, representa a nova aliança entre o crente e o seu Jesus. E o Antigo Testamento é maravilhoso também, porque fala dos grandes homens de Deus que viveram na presença do Senhor. Mas nada do que o Antigo Testamento diga pode ser base para a igreja hoje, se não tiver comprovação no Novo Testamento. Então, através do sangue precioso de Cristo, nós temos uma nova aliança com Deus, uma nova aliança com o seu Filho Jesus Cristo. Mas precisamos dizer uma segunda, aliás, uma terceira coisa. O sangue de Cristo é precioso, conforme Pedro falou. Mas por quê? Porque o sangue de Jesus também justifica o homem. Se você entender bem a palavra, até no Antigo Testamento, não há nenhum justo, ninguém nasce justo, ninguém pode justificar-se a si mesmo, jamais. Paulo comprovou isso. Debaixo do céu não existe nenhum homem justo, ninguém é justo, e por causa dos seus pecados, o homem está morto, disse Paulo, morto nos seus delitos e pecados. Mas está escrito em Romanos capítulo 5, verso 9, quem disse foi Paulo também. Ele disse: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos salvos por ele no dia da ira. Entenda, escute bem, amigo, que preciosidade tremenda é o sangue do Cordeiro de Deus. Paulo disse: muito mais agora somos justificados pelo seu sangue. Note que o homem de Deus, ele não pode olhar para si mesmo e dizer eu sou justo, mas pode dizer sou justificado. Quando nós dizemos que a igreja de Deus é justa, que o povo de Deus é justo,
estamos dizendo que o sangue de Jesus nos justificou. E quando dizemos que não tem nenhum justo, estamos dizendo que ninguém nasce justo. Ninguém pode justificar-se por si mesmo. Somente através do sangue de Jesus nós fomos tornados justos. Quando Deus olhou para nós, Ele viu que nós tínhamos problemas espirituais, tínhamos uma dívida com Deus, nós devíamos muito ao Senhor, e por isso nós tínhamos impedimentos espirituais em nossas vidas. Quando Deus olhava para nós, Ele nos via culpados de tudo o que tínhamos feito. Nascemos em pecado e vivemos em pecados e cometemos pecados através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e de nossas ações do dia a dia. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, todas essas coisas ficam para trás. Paulo diz que agora somos justificados pelo seu sangue. Por isso que o sangue de Cristo é precioso, que foi capaz de olhar para um injusto e torná-lo justo, mesmo que isso legalmente, no sentido humano, não seja correto. Até o apóstolo, aliás, até o grande sábio Salomão disse que o homem nunca deve justificar o injusto, nunca deve inocentar o inocente, aliás, nunca deve inocentar quem é culpado, melhor falando. Então Jesus agiu de uma certa forma do ponto de vista humano na ilegalidade. Ele olhou para o injusto e disse: esse agora é justo. Mas ele disse isso porque tinha algo maior para dar em resgate a essa pessoa. Esse precioso sangue, o sangue do Cordeiro, foi capaz de nos tornar justificados. Mas temos uma quarta coisa, segundo o que está escrito na epístola de São João. São João foi o discípulo amado. Ele escreveu muita coisa no Novo Testamento. Ele escreveu um evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. E ele escreveu lá no capítulo 1, verso 7, assim: mas se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ou Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Eu vou ser mais objetivo na leitura e vou ler novamente: mas se andarmos na luz, como ele, Deus Pai, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Segundo esse texto, temos aí uma quarta razão pela qual podemos afirmar que o sangue de Cristo é precioso, conforme disse o apóstolo Pedro em nosso texto principal. O sangue de Cristo aqui é precioso porque ele nos purifica. Note, se andarmos na luz como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. O que é a purificação? É o ato de limpar quem está sujo. Quando Deus olhava para nós em nossos delitos e pecados, a única coisa que ele podia presenciar era a sujeira. A única coisa que ele podia ver eram problemas seríssimos. Ele não podia ver nada de limpo. Nosso coração estava impuro, estava sujo. Sujo por causa de quê? Por causa do nosso pecado e por causa dos nossos pecados. O que é pecado, bispo? É a natureza pecaminosa com a qual nós nascemos. E o que são pecados, bispo? São os nossos atos errados do dia a dia que nós fazemos e cometemos. Então, quando Deus olhava para nós, Ele não podia fitar em nós, porque nós não éramos limpos. E o nosso Deus não pode contemplar pecado e nem pecados. De forma que, através do sangue de Cristo, nós fomos purificados. O sangue de Cristo serviu para a nossa alma o que uma água limpa serve para o corpo. Muito mais do que isso. Isso é usado apenas como ilustração. Imagine quando nós chegamos do trabalho à tardezinha. A gente chega todo cheirando mal, aquele cheiro mal horrível que ninguém pode encostar, nem nós mesmos às vezes suportamos. E nós precisamos entrar no banheiro e ali lançarmos água sobre o nosso corpo. E usamos outros produtos, alguns produtos, para deixar o nosso corpo limpo. Assim aconteceu com a nossa alma. Deus olhava para nós, não podia nos contemplar. Nós cheirávamos mal às narinas de Deus. Ele não podia contemplar, nem podia se aproximar de nós, e nem nós dele. Até porque a Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus da nossa vida, para que não nos veja e nem nos escute. Mas
o João, o discípulo amado, escreve aqui algo interessante na entrada de sua carta. Ele diz que o sangue de Cristo é precioso, porque é capaz de nos purificar, de nos tornar limpos, de forma que agora, através desta purificação, Deus pode olhar para nós, Deus pode nos contemplar e se aproximar da gente. Você e eu não queremos nos aproximar de uma lata de lixo fedorenta, onde tem todo tipo de imundícia ali, onde tem todo tipo de fedores e de odores. Você não pode, você não quer. Quando o lixo se acumula na sua casa, no seu quintal, a primeira coisa que você faz, mulher de Deus, é querer colocá-lo para fora. E você que é esposo, quando você não faz isso, não coloca o lixo para fora, você diz a alguém: faça isso por favor, eu não consigo viver com esse lixo dentro de casa. Assim era Deus. Então, para que você possa conviver na sua casa, você tem que limpar a sua casa de tudo. Foi assim que Deus teve que fazer conosco, através do sangue de seu Filho Jesus. Ele nos purificou, e segundo esse texto, Ele nos purifica de todo o pecado, não de alguma coisa. Ele não purifica apenas de um pecado ou de dois pecados que possamos ter feito, mas segundo aqui o texto diz, Ele nos purifica de tudo. Ele não deixa mancha, Ele não deixa probleminhas lá para ser resolvidos depois. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nosso pecado de uma vez por todas é perdoado. Não significa dizer que devemos daquele dia em diante procurar pecar, mas lembrarmos que se pecarmos, se porventura acontecer que venhamos cair em pecado, o sangue de Cristo é precioso mesmo assim. E o apóstolo João ainda chama Cristo de nosso advogado. Então o sangue de Cristo é precioso por essa quarta justificativa, ou por esse quarto motivo. Mas ainda existe mais algumas coisas. O sangue de Cristo, segundo está escrito no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 12, é importante também porque esse sangue nos purifica, aliás, nos santifica, desculpem. Ele nos santifica, ou ele nos separa. No item anterior, no texto anterior, ou no parágrafo anterior, nós abordamos a purificação através do sangue de Cristo. E agora uma quinta coisa, temos que abordar a santificação. Leiamos o texto indicado do livro de Hebreus e pensemos no que ele diz. O escritor diz que, e por isso também, Jesus, para santificar o povo, pelo seus próprios sangue, padeceu fora da porta. Veja bem, o escritor está dizendo que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu. Note, querido irmão e irmã, querido ouvinte, preste atenção. Para santificar um povo, Jesus padeceu. E o que significa santificar? Significa separar. Vamos explicar isso direitinho. Antes de aceitarmos a Jesus como Salvador, nós éramos de nós mesmos, nós éramos da nossa religião, nós éramos do fútil procedimento dos nossos pais, nós éramos de Satanás, nós queríamos agradar a todo mundo, queríamos ser de todo mundo e queríamos também ser de Deus. E se nos acochassem mais um pouquinho, nós dizíamos que éramos de Deus e éramos de Maria e de João e de José. É tanto que muitas vezes alguém dizia até amanhã, ou até depois de amanhã, ou até ano que vem, e a gente dizia, se Deus quiser e Nossa Senhora, se Deus quiser e Padrinho Cícero, se Deus quiser e São Francisco. Então nós vivíamos para muitos, até muitos de nós expressávamos uma reza: com Deus eu me deito, com Nossa Senhora eu me levanto, com Nossa Senhora eu me levanto e com São Francisco eu me deito. Íamos nessa reza, íamos, mas ali eram apenas palavras que expressavam realmente como nós vivíamos, para um, para outro e até para nós, que no final das contas não vivíamos para ninguém. Mas agora o sangue de Cristo foi capaz de nos santificar, de nos separar. Santificar significa fazer uma separação de algo para o seu uso exclusivo. Então o nosso Deus fez isso conosco, louvado seja o seu santo nome. Ele nos santificou, nos separou para Ele mesmo. Hoje Ele não aceita, como sempre nunca aceitou, ninguém dividido entre Ele e outra pessoa. Ele não aceita alguém em cima do muro, quando uma parte é dele, do Senhor, e a outra parte é de outra pessoa. Ele nos aceita por inteiro. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos santificou, nos separou exclusivamente para Ele. O apóstolo Paulo uma vez falou que Deus tem um povo que é exclusivamente seu,
Assim como eu não aceito dividir a minha esposa com outro homem. E você que é mulher casada jamais deseja fazer isso ou dividir o seu esposo com outra mulher. Você quer seu esposo só para você e tem razão, é assim que a Bíblia fala. Você quer a sua esposa e eu quero somente para você, meu irmão. Eu também quero a minha só para mim. Assim é Deus. Ele só aceita se eu for completamente dele, somente dele. Por isso é que o sangue de Cristo nos santificou, nos separou exclusivamente para Jesus Cristo ou para a Santíssima Trindade. Resta a mim fazer uma pergunta: eu vivo só para Deus, como diz aquela canção? Vivo só para Deus ou eu vivo para Deus e outra pessoa? Se a resposta, a segunda resposta, for a sua, então você não é de ninguém, você é do diabo. O diabo ainda aceita alguém dizer: eu sou de Deus e do diabo. Ele aceita essa conversa e essa prática, mas Deus não aceita. Ele só aceita por inteiro. Por isso que o sangue de Cristo precioso trabalhou em nossas vidas para nos santificar e nos separar. Mas ainda existe uma sexta coisa: o sangue de Cristo também é precioso, conforme Pedro diz, porque ele foi capaz de trazer reconciliação e paz para as nossas vidas. Sim, nós estávamos longe de Deus. Por que estávamos longe? Uma pessoa só se separa do outro por alguns poucos motivos, e um deles é quando a gente está brigado com outra pessoa. Ninguém vive perto de quem a gente é inimigo. E a Bíblia diz que antes de aceitarmos a Jesus como Salvador, nós éramos inimigos dele, porque o homem tem que escolher, conforme diz Tiago: ou ele é amigo de Deus ou ele é amigo do mundo. E ele foi mais além quando diz: aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós éramos assim, inimigos de Deus, mas através do sangue de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e verso 20, eu vou ler com vocês. Diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo seu próprio sangue ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Note, eu vou ler novamente, vou citar novamente o texto. Lá está escrito em Colossenses, foi Paulo que falou no capítulo 1 verso 20: havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, por meio do sangue de Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. E também temos o poder da reconciliação uns com os outros. A nossa reconciliação, na verdade, ela parte em três sentidos. Nós temos que ter uma reconciliação ou paz com Deus, com o nosso próximo e com a gente mesmo. O sangue de Cristo foi capaz de fazer isso conosco. Primeiro, nos aproximou, nos reconciliou com Deus. Hoje nós demos as mãos a Deus e andamos de braços dados com o Senhor, e Ele com o seu braço em nosso ombro, porque o sangue de Cristo foi capaz de fazer essa aproximação. Nós éramos inimigos dele, ele não podia andar ao nosso lado. Quem é que gosta de andar ao lado de um inimigo? O inimigo só serve para fazer o mal ao outro. O inimigo só deseja mal ao outro. Ele só deseja mal e só faz o mal. Não tem inimigo que faz o bem a outro inimigo. Então, se Deus fosse andar ao nosso lado, nós íamos fazer o que com ele? E se Deus fosse andar conosco quando éramos inimigos dele, o que ele deveria fazer com a gente? Nos fulminar. O inimigo faz isso com o outro. Portanto, vivíamos separados. Mas através do precioso sangue de Cristo, conforme disse Pedro, essa reconciliação foi possível. Ele me aproximou de Deus, e Deus se aproximou de mim. Muito bem, mas essa reconciliação também vai em outra direção. Eu também, através do sangue de Cristo, posso me reconciliar com o meu irmão. Portanto, é impossível esse sangue ter passado na minha vida e eu me manter afastado, ou brigado, ou odiado a outra pessoa, principalmente daqueles que são meus irmãos em Cristo. A palavra de Deus me fala que quando eu vou oferecer uma oferta no altar de Deus, eu devo fazer uma reflexão. Se tem alguém dentro da igreja com quem eu tenho uma barreira, e eu devo deixar a oferta no altar e voltar a me reconciliar com o irmão. Aí depois de eu me reconciliar com aquele irmão, é que eu volto e ofereço a oferta. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado entre levar a oferta ao altar e oferecer a minha oferta a Deus. Eu posso até levar aquela oferta e deixar a oferta lá. O pastor vai pagar a luz, a água, o campo missionário,
mas eu não posso oferecer. É uma oferta que eu não ofereço. Depois que eu me reconcilio com o irmão com quem eu tenho barreira, é que eu posso voltar e dizer: Senhor, aquela oferta que eu te trouxe tal dia, é que eu estou te oferecendo agora, porque eu me reconciliei com o meu irmão. Então eu quero falar para você, que muitas vezes está dentro de uma igreja, e diz: eu só estou aqui, não sei porquê, mas não gosto de olhar para a cara da irmã Joana, da irmã Joaquina. Esse irmão é um sem futuro, eu não gosto dele. Eu estou aqui, mas eu acho que eu vou sair desse lugar, porque eu odeio a cara dele. Não, querido. A palavra de Deus diz que aquele que aborrece a seu irmão, que odeia a seu irmão, até agora está em trevas, está em pecado, não está na luz. Então, essa reconciliação que o sangue de Cristo fez, também nos faz reconciliar com o nosso irmão. E também esse sangue é capaz de reconciliar conosco mesmo. Quantas vezes nós andamos na vida de mal conosco mesmo? Não gostamos da nossa maneira de andar, não gostamos dos nossos olhos, não gostamos da nossa cor, da nossa etnia, e ficamos de mal conosco mesmo. Por isso que tem gente que atenta contra a sua própria vida e vive às vezes num masoquismo horrível, gosta até de sofrer, pede até a morte. Mas através do sangue de Cristo nós nos reconciliamos conosco mesmo, passamos a nos amar a nós mesmos. Porque se nós não amarmos a nós mesmos, como vamos amar outras pessoas? Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não foi amarás a ti mesmo como tu amarás ou amas o teu próximo. Eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. É a partir de mim. Ame o teu próximo como você se ama. O sangue de Cristo é capaz de fazer isso comigo, querido. Capaz de fazer eu me amar, gostar de me arrumar, tratar de minha saúde, da minha vida espiritual, de fazer uma caminhada quando necessitar, até de tomar um remédio quando for preciso, porque eu me amo. Então eu tenho que me reconciliar comigo mesmo. Pare agora nesse complexo de inferioridade, reconcilie-se consigo mesmo. O sangue de Cristo é capaz de fazer isso com você. Gostaria de passar agora para uma sétima coisa que o sangue de Cristo é capaz de fazer em nossas vidas. Você sabia que o sangue de Cristo também é capaz de nos lavar e branquear as nossas vestes? Você sabia que o sangue de Cristo é capaz de branquear as nossas vestes? Sim, eu vou te mostrar na santa palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Note bem, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Você lembra que a sétima coisa é que o sangue de Cristo branqueia e lava as nossas vestes? E o que são as nossas vestes? São aquelas coisas que nós estereotipicamente mostramos. As pessoas, quando olham para nós, elas são capazes de nos verem sujas ou limpas. Sim, a palavra de Deus diz que nós devemos trocar as nossas vestes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ela diz que nós devemos lavar as nossas vestes, as nossas vestimentas. Isso só é possível através do sangue de Cristo Jesus, que é precioso, conforme disse Pedro. Aqui esse texto que eu li no livro do Apocalipse 7 está dentro do contexto da grande tribulação, a qual certamente o verdadeiro crente não passará, ou se é um verdadeiro crente, é melhor nós dizermos assim: o crente em Jesus Cristo, que está com Cristo, firme no Senhor, que subirá no arrebatamento, esse com certeza não participará da grande tribulação. Conforme o meu ponto de vista, conforme vejo no livro de São Mateus capítulo 24 e capítulo 25, existem 3 necessidades na vida do crente para que ele não participe da grande tribulação, do crente salvo. Particularmente eu nunca acreditei, nem vou acreditar, espero que nunca acredite na perca da salvação do crente. Para mim a salvação é uma coisa que acontece uma só vez numa vida, como o Novo Testamento retratado no capítulo 3 de São João. Mas para mim a salvação não é o arrebatamento, e nem dá direito o crente ser arrebatado. Há muitos crentes salvos, verdadeiros crentes, que vão ficar na grande tribulação. Sim, conforme o livro de São Mateus capítulos 24 e 25, para o crente ser arrebatado na grande tribulação, não precisa ele ser salvo. Precisa ele, número 1, estar na igreja, em comunhão com a igreja. Nenhum crente será arrebatado ao céu no arrebatamento de Cristo, na primeira fase da vinda dele, se não estiver ligado a uma igreja. Muitas pessoas acham que a igreja é uma coisa descartável.
em que a pessoa deve estar se quiser ou opcionalmente, mas não. A igreja é o corpo de Cristo. Como que eu vou querer a cabeça que é Cristo se não quero o corpo? Também a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Como que eu vou querer o noivo se não quero a noiva? Segundo lá o texto do livro de São Mateus mencionado, que eu não vou nem ler, vou só dizer que existe, no capítulo 24, a palavra de Deus diz ali que tem um servo, um santo, um salvo, que deixou a comunhão da igreja e foi ter comunhão com os incrédulos. E Jesus veio nessa mesma hora, e esse servo ficou. Se você entrar no capítulo 25, você vai encontrar a história de 10 virgens. Não eram 5 virgens e 5 prostitutas, eram 10 virgens, 10 pessoas salvas, representando a igreja dos salvos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas na hora que Cristo voltou, 5 delas estavam preparadas, 5 delas estavam cheias do Espírito Santo, 5 delas não tinham lâmpadas se apagando, mas as outras 5, as lâmpadas se apagavam. As outras 5, mesmo virgens, não tinham azeite suficiente. Eram virgens, eram salvas, mas na hora que o noivo chegou, ou representando a vinda de Cristo, as 5 virgens nécias, chamadas loucas porque não tinham azeite de reserva, elas ficaram. Não ficaram porque eram prostitutas ou eram perdidas, ficaram porque, apesar de salvas, não tinham o Espírito Santo transbordando em suas vidas. Então somente aqueles que têm o Espírito Santo transbordando em suas vidas, estão cheios do Espírito Santo transbordando dele, serão arrebatados pelo Senhor naquela primeira fase da vinda de Cristo. E se você prosseguir naquela leitura, no capítulo 25 de São Mateus, para subir no arrebatamento precisa estar usando os seus talentos. Note lá direitinho que aquele que enterrou seu talento, com medo de Jesus voltar e fazer cobrança, esse ficou, foi chamado de servo mau e fiel. E todos esses 3 grupos foram lá jogados onde havia choro e ranger de dentes. Conforme o contexto geral das Escrituras, eu não posso aceitar jamais que o ranger de dentes ali é o inferno ou o lago de fogo. O ranger de dentes ali, na minha opinião, é a grande tribulação, que participará aquele crente fiel que deixou de ser fiel, que Jesus voltou e não estava preparado na grande tribulação. Tudo isso eu falei sobre a grande tribulação e arrebatamento para dizer que o texto do Apocalipse mencionado no capítulo 7, verso 14, está no contexto da grande tribulação, onde o Senhor vai dizer, ele diz, Senhor, perguntou, quem são esses, João? E de onde é que eles vêm? E João responde no verso 14, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, eles são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e o branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, somente o sangue de Cristo é capaz de branquear uma vida e de purificar, como já falamos. Somente o sangue de Cristo é capaz de lavar as nossas vestes, que também estão sujas diante do Senhor. É parecido com o tópico da grande tribulação, aliás, da purificação, mesmo que não seja a mesma coisa. Mas estou chegando ao final para mencionar uma última coisa, aliás, uma 8ª coisa que o sangue de Cristo é capaz de fazer porque é precioso. Conforme o texto de Efésios capítulo 2, verso 13, o sangue de Cristo nos aproximou de Deus e nos deu acesso ao Santo dos Santos. É bem parecido com aquela reconciliação que já falamos. Eu vou ler o texto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe ou estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Note que eu estava longe de Cristo, mas através do seu sangue eu cheguei perto. Hoje eu não estou longe de Cristo, eu estou perto dele. E quem está perto sente, quem está perto anda com ele, quem está perto sabe o que o outro quer. É através desse sangue que isso é precioso. Então muitas vezes nós podemos ter uma ideia de que é o nosso Pai que está no céu, conforme diz o Pai Nosso, que está nos céus. Podemos imaginar também que Ele também está tão longe de nós. Mas a Bíblia Sagrada diz no Antigo Testamento que Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Muito bem, Ele está no céu, mas Ele também está na terra. E através desse sangue nós podemos nos aproximar dEle, chegar bem pertinho dEle. Aí você pode dizer, bispo, mas Deus é onipresente, Ele está em toda parte, está perto de todo mundo. Queridos, há uma diferença entre algo estar na presença de Deus e Deus estar presente em algum lugar. Muitas vezes, algo está nu e patente aos olhos do Senhor, como a Bíblia diz que nada passa desapercebido aos seus olhos. Tudo está nu e patente perante os seus olhos, perante a Ele. Mas quando a Bíblia diz que nós chegamos perto através do sangue precioso de Cristo, está falando de intimidade, está falando de conhecê-lo, está falando de acesso. E isso, note que nós estávamos longe mesmo,
mas agora através do sangue de Cristo chegamos perto. Esse sangue é precioso, porque acabou com a distância que estava entre nós. Então nós de todas as maneiras tentávamos nos aproximar de Deus, mas não podíamos. Não é que Ele não estava nos vendo, é que Ele não estava gostando do que estávamos fazendo. Mas agora, através desse sangue, nós deixamos de ser inimigos de Deus. Agora Ele pode chegar perto de nós. Você não gosta de chegar perto do inimigo, gosta? Não, a resposta é não. Você não gosta de estar perto de alguém que lhe odeia e que anda dizendo que se chegar perto de você vai lhe fazer o mal, vai agravar você. Então era isso, gente, que acontecia entre nós e o Senhor. Mas o sangue de Cristo nos lavou. E quando o sangue de Cristo nos lavou, aí Deus foi capaz de dizer: agora eu posso me aproximar dele, porque ele não é mais um monstro, ele não é mais alguém que vive longe de mim, inimiga minha ou meu, não, ele agora é meu amigo. Agora eu posso chegar perto. Se você está me ouvindo agora e tem achado que Deus está longe, aceite Jesus como seu Salvador ou se reconcilie com Ele, porque não tem condição, não tem possibilidade de alguém ser de Jesus e ter sido lavado no seu sangue e continuar longe dele. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, só tem uma possibilidade: ele está perto de Deus, pode conversar com Ele, ainda que informalmente. Eu quero dizer para você que só gosta de orar formalmente ao Senhor: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e faz aquele rodeio tão grande, para falar com Deus. Às vezes isso é necessário, numa e noutra ocasião, mas como Deus está perto de nós, como um amigo, como aquele que anda conosco, às vezes temos que dispensar os formalismos. Eu me lembro muito bem de uma criança que foi orar na hora do almoço, e colocaram aquela criancinha para fazer a oração, e ela olhou para a comida pronta, exposta na mesa, e ela disse: Deus, obrigado por essa comida, mas eu quero dizer que eu não gosto de coentro e nem de alface. E o pai olhou para a criança e disse: menino, não fala assim com Deus não. Até um pastor na hora e disse: irmão, querido, quero te pedir, deixa ele falar com Deus do jeito que ele quiser. Deus aceita esse tipo de oração íntima, porque quando diz que nos aproximamos de Deus, chegamos perto dele, está dizendo que temos intimidade com ele para conversarmos com ele na nossa falta de formalidade, na informalidade. Mas estamos chegando perto, só temos mais duas coisinhas a ser ditas. O sangue de Cristo também é precioso por outro motivo, porque ele é o alimento para a nossa alma. Sim, eu preciso mencionar o que está escrito em São João, capítulo 6, versículos 54 e 55. Você vai notar ali que o sangue de Cristo também é alimento para a nossa alma. Podemos ler? Está escrito: quem come e bebe da minha carne, disse Jesus. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Note aqui, Jesus está dizendo que o sangue dele é alimento para a nossa alma. Se você está me ouvindo agora e quer uma alma suprida, quer gozo na alma, quer que sua alma tenha vida, então alimente-se do sangue de Cristo. Como, bispo, que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, quando se converte a Cristo como Salvador, você, sem entender, mas o sangue de Cristo foi alimento para você naquela hora, um alimento tão forte que foi capaz de lhe dar vida, de lhe resgatar da morte, porque está escrito que nós vivíamos mortos, como já mencionamos anteriormente. Então o sangue de Cristo foi um alimento tão forte que foi capaz de nos dar vida de novo, de nos regenerar, de nos regerar de novo. Mas também uma segunda forma de se alimentar do sangue de Cristo é simbolicamente através da Santa Ceia. Quando você vai tomar a Santa Ceia e bebe o vinho, você está se alimentando do sangue de Cristo. É nesse sentido também que o texto quer informar. O crente em Jesus não pode viver sem ceiar. Você já viu aquele tipo de crente que toca na banda, mas não ceia? Você já viu aquele tipo de crente que canta no coral e não quer ceiar? Ele participa de todas as atividades do altar do Senhor e até prega. Ele faz tudo, mas não ceia. O que está acontecendo com esse crente que toca e não ceia? Dirige o culto e não ceia. Ele até leva a bandeja da ceia para os outros ceiarem. Ele é capaz de dizer ao povo: ceie, tome o sangue de Cristo, mas eu não quero, eu não posso. Mas o que é que pode fazer uma pessoa não tomar a ceia do Senhor, senão o pecado? Mas não é nem o pecado ou os pecados que ele comete.
acredito que o pecado também não pode ser impedimento para o crente deixar de ceiar. O que impede o crente de ceiar não é simplesmente praticar os pecados, mas é o desejo lá dentro dele de continuar pecando, ou a dúvida de que poderá ter a força de se libertar do pecado. Digamos que um crente viva no adultério, e chega o dia da Santa Ceia e ele não tome a ceia. Ou ele está dizendo a Deus que vai adulterar de novo, ou está dizendo ao povo e a Deus que é fraco e que vai cometer isso amanhã ou poderá fazer. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora: cadê a sua fé? Pise na cabeça do diabo e tome a ceia hoje, e amanhã você vai estar alimentado, forte, para dizer a Satanás que não adultera, nem rouba, nem vai andar mentindo mais. O sangue de Cristo é precioso porque ele nos alimenta. Agora, em nome do Senhor, chegaremos à 10ª característica desse sangue precioso, ou 10º ponto e último, a respeito dessa preciosidade tremenda que é o sangue do Cordeiro de Deus. O último texto que eu vou ler nesta noite, ou vou apresentar nesta hora, é no Apocalipse capítulo 12, verso 11. Lá sim, lá nós encerraremos com um texto maravilhoso. Esse texto é glorioso, porque ele diz que o sangue de Cristo ali, ele é capaz de nos dar vitória. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu vou apresentar o texto para você, do Apocalipse 12, verso 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles venceram por causa de quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Que Cordeiro? Aquele Cordeiro que João falou, que João presenciou no ato do batismo no Rio Jordão. Quando Jesus foi chegando ali, João disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso até lembrar que quando João batizava o povo, João era um pregador rígido. Ele falava realmente o que vinha na boca. Quando chegavam aqueles pecadores querendo justificarem-se a si mesmos, os fariseus e os saduceus, querendo apresentar uma santidade inexistente, aqueles que eram sepulturas caiadas, hipócritas, aquilo que mais odiou a Cristo no Novo Testamento, que foi a hipocrisia farisaica. Jesus foi capaz de repreender mais de 150 vezes o farisaísmo. Nunca chegou para uma prostituta para dizer nada com ela, mas quando chegava para um religioso hipócrita, ele era capaz de fazer um sermão muito grande, conforme está escrito no Apocalipse, aliás em Mateus 23, combatendo as sepulturas caiadas. Jesus odiava a hipocrisia, e João também parecia odiar. Quando ele no Rio Jordão estava pregando, batizando o povo, os fariseus chegavam ali, muitos deles diziam: me batize, João, eu quero me batizar. E João dizia: vocês para se batizar têm que produzir frutos dignos de arrependimento e confessar os seus pecados aqui. E no meio daquele povo vieram os fariseus, como já mencionei. E ele olhou para aquele povo e disse: raça de víboras, cobras venenosas, quem foi que ensinou vocês a sair do caminho do inferno? Quem foi que ensinou vocês a se livrar da ira vindoura? Está vindo o inferno para vocês. Alguém já ensinou vocês a saírem de lá? Raça de víbora. Então a palavra de João para os hipócritas era isso: raça de víboras, cobras venenosas. E no meio daquela linguagem pesada, daquela pregação, daquele pregador bravo, vamos dizer assim, lá de frente ao Rio Jordão, dentro dele, lá vem entrando Jesus no meio daquele monte de raça de víboras, conforme João falava. E a linguagem de João era uma só: raça de víbora, raça de víboras. E no meio dele atravessou Jesus. E quando Jesus atravessou, que era um primo de João Batista, João muda a linguagem, e já não era mais raça de víbora, já não via mais João uma cobra venenosa, mas era um cordeiro. Ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi depois disso que João batizou a Jesus. Muito bem, agora nos voltamos para o texto final que eu li. E eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus foi capaz de nos dar a vitória, e é capaz de ainda nos entregar a vitória que precisamos, ou venhamos a precisar. A maior vitória que podíamos conquistar na nossa vida era nosso direito de entrar no céu, o nosso direito de ficarmos para sempre com o Senhor, conforme diz o salmista no capítulo 23, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Mas como poderíamos permanecer nesse santo lugar? Como poderíamos entrar no santo monte do Senhor? Como poderíamos ter tão grande vitória se não fosse através do sangue de Jesus? Essa grande vitória que nós alcançamos foi só através desse precioso sangue, que é como de um cordeiro mudo, sem mácula, sem mancha, nem defeito, o sangue de Cristo. Isso podemos conseguir através dele, a vitória de entrarmos no céu, ou de vivermos para sempre com o Senhor. Só o sangue de Cristo foi capaz de fazer isso.
Mas nós vivemos numa vida aqui nessa terra e ninguém pode dizer que não queremos vitória. Reuni uns pastores hoje aqui na minha cidade, de diversas denominações, e me colocaram para dar uma palavra. E a primeira coisa foi que eu disse para eles que nenhum dos que estavam ali procurava derrota. Todos os que estavam ali queriam ser bem-sucedidos. E eu apresentei várias coisas no texto que eu li na hora, que podem nos trazer uma vitória ou nos fazer bem-sucedidos. Mas no texto que eu li não apresentava a coisa principal desta vida: o sangue do Cordeiro. Se perguntassem a João: João, qual é o meio para o crente vencer? Como podemos fazer para o crente ter vitória? Ele iria dizer hoje, se chegasse aqui: eles vencerão através do sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe sua vida que está me ouvindo agora. Você que vive uma vida desgraçada, em pecado, na sujeira, longe de Deus, sem salvação, sem alegria, sem paz, inimigo do Senhor, no mundo de pecado, no adultério, na prostituição, na tristeza, no mundo da religiosidade desenfreada, pecaminosa, no candombleísmo, no espiritismo, no lesbianismo. Você que vive uma vida às vezes na macumbaria, na feitiçaria, que adora João, Joaquim, Francisco, Padre Cícero, vive adorando esse tanto de gente, ou essas pessoas que já morreram, pessoas que na maioria delas foram pessoas maravilhosas, que tinham a sua fé, até acreditavam em Deus, pregavam muita coisa boa, mas elas mesmas nunca pediram para serem adoradas. E tenho a certeza que nenhuma dessas pessoas que eu mencionei jamais pediu adoração ou ofereceu salvação em seu nome, por mais errada que fosse a sua fé ou a sua religião. Mas quando falava em salvação, essas pessoas eram capazes de dizer que a salvação era Jesus. Por isso que eu nem entendo por que é que você adora essas pessoas, que apesar de serem muitas delas pessoas boas, nunca disseram que salvariam ninguém, e nem que tivessem dito essas coisas. A vitória é pelo sangue de Jesus. O que eu preciso está no sangue de Jesus. Eu termino essa palavra perguntando a você: você quer ser lavado? Quer ser purificado? Quer se aproximar de Deus? Quer se reconciliar com o Senhor? Quer ter paz em sua vida? Quer ter vitória? Não tem outro caminho, só o sangue de Jesus. Você pode até perguntar: e quanto é que eu pago para ser lavado, purificado e ter vitória nesse sangue? Qual é o valor? Lembra do texto que eu li quando iniciei? Não foi mediante prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Querido, não é através do dinheiro, não é pelo dízimo que você dá à igreja, não é pela oferta que você dá lá na igreja, não é pela missa paga, não é por dinheiro que você dá na igreja, não é por comprar um pedaço de terra no céu, ou pagar uma missa ou um culto para alguém que está no purgatório, que nem existe. Foi uma invenção para ajeitar ou reformar a Catedral de São Pedro em Roma. O purgatório foi somente isso. É tanto que quase ninguém fala hoje. Só o sangue de Jesus pode te libertar. Você pode entregar ou quer entregar a sua vida a Jesus agora? Quer ser lavado com seu sangue agora? Se você quiser, onde você estiver, você diga: Jesus, me lave com teu sangue. De hoje em diante eu quero te servir, eu quero andar na linha contigo. A segunda coisa que você deve fazer é procurar uma igreja evangélica imediatamente e chegar àquele pastor e dizer: pastor, eu quero ficar aqui com você, eu quero crescer em Cristo aqui com o Senhor. E aquela igreja, seja ela qual for, contanto que seja uma igreja genuinamente evangélica, será uma bênção na tua vida. Que essa palavra permaneça no teu coração. Receba Jesus na sua vida e seja lavado com o seu precioso sangue. Aleluia. Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para
a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, Maranata.